Começando mais um podcast Corretor de Elite, um patrocínio da Qualité, Instituto Bertol. E hoje nós com duas grandes feras, o cara do nome bonito aqui, o Paulo Prado e o Alexandre, estão nos prestigiando hoje. E eu gostaria de começar pedindo para vocês se apresentarem, a começar pelo Alexandre, que está vindo da onde que é, o que é que faz. Alexandre, bem-vindo aí ao nosso podcast. Bom, obrigado, Paulo. Valeu pela presença aqui, eu acho importante esse momento. Eu represento a Boncred. A Boncred é uma empresa de soluções de crédito. Eu faço a parte de relacionamento com os parceiros, né? Com a Qualité, com todos os parceiros do mercado. E eu estou no dia a dia dos corretores lá. Ele nos ajuda a conseguir o crédito para o cliente, para a gente poder vender. Se não tem crédito, a gente não vende, não é isso, Paulo? É isso, é um prazer estar aqui, Xará. Muito obrigado pelo tempo de você e por esse convite. E aí também me apresentando, meu nome é Paulo Prado e eu trabalhei e trabalho há muitos anos no mercado financeiro. Mas, porém, recentemente, nos últimos 10 anos, totalmente voltado para a área de mercado imobiliário, né? E o que a gente vem fazendo hoje é a consultoria financeira agregada à venda do imóvel. Que é um tema muito importante para um corretor de elite, né? Principalmente quando a gente está falando de alto padrão, né? De vendas de valores maiores, de vendas para clientes que têm condições financeiras diferentes e principalmente uma coisa que está muito comum aqui na nossa região, que é venda para cliente estrangeiro ou que mora fora do Brasil. Tem acontecido muito. E isso é uma coisa, às vezes a gente pensa assim, pô, o alto padrão não entra em financiamento. Muito pelo contrário, às vezes o alto padrão ele não quer ficar deixando o dinheiro dele engessado, ele financia, refinancia. E o pessoal que está comprando de fora, inclusive, mês passado, a gente teve 8 vendas para estrangeiro, entre argentino, na verdade a maioria foi argentina e tivemos 2 americanos também que compraram com a gente. E mais do que nunca, tá, parece que o mês de agosto foi um mês que bombou o negócio de argentino comprando com a gente. Então, como que eles trazem dinheiro? Por que eles têm que trazer? Como que eles têm que trazer? Então, tem uns que trazem na cueca, né? Dinheiro na cueca. Mas não é assim que funciona. A gente precisa ter uma origem, né? Uma legitimidade, quase dar um trava-língua. Como que faz isso, Paulo? Rapaz, eu vou te falar que teve uma cliente. Dinheiro na cueca. Que ela morava bem perto da fronteira. E aí ela falou para mim assim, não é problema, porque passo todos os dias com a plata e pongo lá banco. Não precisa, né? Eu acho que o ponto é assim, cada transação desse perfil de negociação, de perfil de cliente é muito individual. Por isso a importância do atendimento, do suporte e de você, corretor de elite, não ficar desesperado com uma situação dessa, porque tem gente que pode te ajudar. Eu acho que o melhor corretor não é aquele que sabe tudo, é aquele que sabe quais são as pessoas certas. Exatamente. Saber delegar, né? E saber, eu vou chamar o Paulo, vou chamar o Alexandre, porque eles vão me ajudar com esse ponto. Agregar boas parcerias, né? Exato. De profissionais que vão ajudar o final, que é atender bem, garantir uma boa experiência do cliente. E falando sobre o ponto assim, de estrangeiro comprando no Brasil, né? Estrangeiro comprando no Brasil é uma situação que envolve uma série de questões complexas, né? Como é que ele vai trazer o dinheiro, né? Então, mitos que a gente escuta por aí, mas o dinheiro vai ser transferido, vai ser tributado, tem uma taxa de 20% na hora que traz o dinheiro. Gente, tudo isso são mitos que a gente escuta por aí, as pessoas têm medo de fazer o câmbio, é uma situação que gera muita insegurança no cliente, né? Porque de fato Sim. A transação internacional ela não tem a velocidade do Pix, né? Então hoje quem é corretor com mais tempo, não que seja eu, assim, mas vai lembrar do cheque do cheque, oh meu Deus, esqueci. Calção? Não, quando Não, o banco cheque emitiu. administrativo. Cheque administrativo, É da nossa época. Era um cenário, assim, para quem não é dessa época e não sabe, assim, quando você ia fazer o pagamento do imóvel na escritura, como é que você garantia para o vendedor que o cheque tinha fundo, né? Porque assinar a escritura ia transferir. Então, o banco emitia um negócio chamado cheque administrativo, que era um cheque que garantia que tinha fundo, né? Não tem o cheque administrativo, a gente substituiu pelo Pix, hoje a gente faz as transações na hora, no cartório, é muito rápido, mas a transação cambial, ela pode levar até 3 dias. E essa situação... 3 dias parece pouco, mas, para quem tem o Pix é segundos, 3 dias é muita coisa, né? Não, e essa situação é uma situação de muita insegurança para os dois lados, né? Então você precisa de um assessoramento nessa hora do que vai acontecer, como vai funcionar.
quais são os caminhos que o estrangeiro, ou até não necessariamente ele é estrangeiro, às vezes ele é um brasileiro que está morando fora, né? Tem para fazer essa transferência e fazer essa transação. Tá? O que precisa hoje para... Tem duas situações. Tem o estrangeiro que quer comprar no Brasil e tem o brasileiro que mora fora e quer comprar no Brasil. Existe financiamento para esses dois? Existe para um, não existe para outro? Como que funciona para essa prática? Vamos lá. A primeira coisa importante, estrangeiro pode comprar imóvel no Brasil? A resposta é sim. Tá? Não tem problema nenhum, não há nenhum tipo de restrição para o estrangeiro ser proprietário do imóvel no Brasil. Ele vai precisar só ter um CPF, mas é importante as pessoas terem um pouco de, meu Deus, ele tem que ser morador. Não. O CPF é só um cadastro de pessoa física, como o nome diz, é um cadastro muito simples que o próprio estrangeiro pode fazer no país de origem. Ele começa pela internet e finaliza no consulado brasileiro mais próximo dele. Né? Mas não é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças, é fácil. Simples, né? Simples. Então, essa é a primeira principal dúvida. Estrangeiro pode comprar? Pode. Estrangeiro consegue financiar no Brasil, né? Estrangeiro ou brasileiro que mora fora? Aí o processo já muda um pouquinho de cenário. Né? Assim, os bancos comerciais brasileiros, eles precisam que o rendimento do cliente que vai financiar esteja no Brasil. Né? Então, se o estrangeiro já tem uma residência no Brasil, e já tem esse dinheiro no Brasil de alguma forma, uma transferência de dinheiro, ou já tem algum tipo de negócio no Brasil, aí ele vai financiar sem problema nenhum. Né? E tem muito argentino, principalmente aqui em Florianópolis, tem muito argentino que eles vêm, abrem um negócio no Brasil, eles têm um CNPJ, eles têm um negócio aqui, então eles já podem financiar isso, que eu tenho percebido pelo dia a dia. Né? Esse vai conseguir financiar sem problema. Né? E aquele cliente que a gente até trazendo uma situação real, e acho que isso que é importante, né? Que aí consolida o que a gente está falando. Aquele cliente que era brasileiro, morava no Canadá, tinha imóvel nos Estados Unidos e um rendimento nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ele tinha duas contas que a hora ativava ou não ativava, né? E aí a gente começou... Por que eu estou trazendo isso? Cada atendimento ele tem que ser personalizado. Sim. Porque cada um tem uma realidade. Olha só, esse cliente é brasileiro com rendimento no Canadá, rendimento nos Estados Unidos e conta inativa aqui no Brasil. Como que a gente faz? Aí, esse cara aqui, né? Esse cara que entende de tudo, aí ele deu um banho, né? É importante a gente entender assim, a gente tem sempre dois caminhos, né? Como a gente está falando, o banco comercial, ele exige comprovação de renda no Brasil e em reais, não pode ser moeda estrangeira, né? Porém, existem financeiras, o nome técnico é SCD, Sociedade de Crédito Direto, que são fundos de investimento que fazem esse financiamento de forma direta para clientes. Tá? Estas sociedades de crédito direta, elas não têm a mesma restrição que tem os bancos comerciais, porque na verdade você não tem uma conta corrente nela. Né? Você só vai fazer um empréstimo direto com ela e vai usar a sua conta corrente do banco para pagar. Né? Nessas sociedades de crédito, é possível sim fazer financiamento para estrangeiros ou brasileiros que têm rendimento lá fora, com o documento em inglês, com o documento da origem, do país de origem. Tradução juramentada. É isso que eu ia falar, não precisa nem da tradução juramentada. Ele pode ser em inglês ou espanhol. Né? A gente entendeu um cliente que era um brasileiro que morava no Japão, o cara me trouxe o extrato em japonês e o componente de renda em japonês. Eu falei, agora deu ruim. Ninguém sabia o que estava escrito ali. Sim. Mas se tiver em inglês ou espanhol, normalmente essas SCDs aceitam. Né? Então, esse é um caminho. Agora, o que é importante entender? Essas SCDs, elas captam dinheiro no mercado financeiro. Né? Então, o crédito imobiliário, ele é basicamente alimentado pela poupança. Naturalmente, a taxa de juros que eu vou ter numa SCD é mais alta do que a taxa de juros que eu vou ter num crédito imobiliário. Sim. Né? Num banco comercial. Então, tem um custo mais alto para esse cliente. O que impacta isso? Depende do perfil do cliente. A gente tem muito estrangeiro, principalmente estrangeiro da América Latina, que não vê esse custo tão alto e segue a vida e vai embora e está tudo certo. Até porque outros países devem ter um custo imobiliário, de financiamento imobiliário muito maior. Né? E a gente tem alguns clientes que falam, puxa, esse custo é muito alto. E aí a gente sugere o quê?
que ele faça um processo em 2 tempos, que a gente chama. Né? Uhum. Você, para não perder o negócio, a gente não precisa contar para vocês. É bom quando a gente fala para corretores que eu não preciso Sim. explicar o mercado imobiliário brasileiro. Exato. Uhum. E principalmente Se o cara- Floripa, que cresce todo Se dia. o cara não comprar agora, vou juntar o dinheiro e vou comprar daqui a 2 anos. Fala, vai comprar Vai sim. comprar. Fica tranquilo que você vai comprar. O seu dinheiro não vai acompanhar a valorização do Exato. imóvel. E aí, quando você explica isso para eles, você fala assim, olha, para você não perder o negócio, vamos começar com esse financiamento aqui. Eu sei que ele é mais caro, Uhum. né? Mas, normalmente, a partir do momento que ele comprou, ele vai regularizar a condição dele no Brasil, ele vai regularizar a condição dele de potencial morador, a gente vai abrir uma conta para ele no Banco Comercial Brasileiro. E eu vou fazer um relacionamento com o Banco Comercial Brasileiro, que normalmente em 1 ou 2 anos eu vou conseguir aprovar o crédito dele nesse banco. E aí eu vou fazer uma portabilidade dessa dívida do banco, da financeira, para o banco comercial, né? E isso é possível? A resposta é sim. Estou fazendo uma neste exato momento. Estava comentando com os meninos aqui atrás que a gente está fazendo exatamente uma nesse momento, né? E todo mundo ficou feliz, porque a cliente, ela conseguiu um imóvel, ela ia perder, ela ficou 1 ano e 2 meses na SCD, e agora está trazendo para um banco comercial brasileiro. Né? Eu vejo, tem clientes que eles têm um imóvel e eles ficam com medo de vender, porque eu ainda devo, sei lá, 50% de imóvel, eu não posso vender o imóvel, quem comprar tem que me dar 50% de entrada porque eu estou devendo. E isso é uma coisa, inclusive vocês corretores, né? Nós corretores de elite, tem muito corretor que ainda tem esse pensamento. Sim. Ele não entende que não é bem assim que funciona. O cara pode ter um imóvel 100% financiado, ele pode vender. Até porque também a valorização do imóvel. Eu financio um imóvel, sei lá, de 1 milhão hoje, daqui 2, 3 anos, esse imóvel está 1,5 milhão. O crescimento aqui tem sido muito grande. Eu vejo hoje imóveis que a gente vendia 2 anos atrás a 400, 500 mil, que hoje não acha por 1 milhão o mesmo imóvel. Cresceu muito. Mas queria que tu explicasse um pouquinho sobre esse funcionamento. Eu tenho um imóvel, eu tenho financiamento dele. Eu preciso falar para o cara que está comprando que eu tenho financiamento, ele precisa dar uma entrada maior porque eu tenho financiamento para cobrir. Como que funciona isso? Se ele vai vender o imóvel, ele tem que obrigatoriamente informar que o imóvel tem uma alienação fiduciária, seja de um crédito imobiliário, seja de uma operação com garantia de imóvel, que hoje está ficando cada vez mais comum. Então, ele é obrigado a informar o potencial comprador ou o comprador que ele tem essa situação. Se o comprador for financiar, ele vai ter que fazer um financiamento de, no mínimo, o valor da dívida que ele ainda tem. Ok. Né? Se fizer a maior, Não tá tem ótimo. como Se faz. fizer a menor... Mas eu não preciso, eu como dono de imóvel lá, tirar dinheiro do bolso para pagar isso. Então, aí tem aquela situação clássica, assim, o comprador quer financiar, a dívida do cliente é 500 mil, o comprador não só quer financiar 300, né? E aí você vai ter que fazer uma operação casada, onde a entrada vai ser utilizada para quitar essa diferença do financiamento, e depois você faz a transferência para o imóvel para o novo comprador. Esse tipo de transação, gente, requer um suporte de um consultor ou de um correspondente experiente e de uma imobiliária que tem como a Qualité um suporte jurídico bom, porque você precisa ter um contrato de compra e venda muito firme e um correspondente que vai fazer esse processo para você, dando todo o suporte. Porque essa é a situação mais complicada de todas, né? Agora, vou comprar um imóvel, vou fazer um financiamento e o saldo devedor é menor? Isso aí é tranquilo. Não precisa Porque tirar. o nome original disso é IQ. Então, quando os corretores de elite escutarem a palavra IQ, que é interveniente quitante, pode fazer o negócio, porque vai dar. Tranquilo. E não Mesmo precisa ser do tendo mesmo dívida. banco, né? Não. Até pode escolher o melhor banco no sentido de custo para a operação no momento. E aí, como o Paulo trouxe aqui, decorrendo um prazo e se o mercado mudar, você ainda pode sempre buscar a melhoria do seu custo para a operação e migrar para com a portabilidade, né? Migrar para uma situação... Se eu já tenho um financiamento bancário hoje, andando lá 1, 2, 3 anos, lá quanto tempo for, e eu achei um banco que tem uma taxa melhor, eu posso pegar o meu financiamento e levar para lá, o imóvel já estando no meu nome, já rolando financiamento, isso pode ser feito? Pode. Como que funciona isso?
O processo de portabilidade, ele é importante, sim, lembrar que ele tem alguns custos, então precisa Sim. ser avaliado Se compensa, né? se realmente compensa. Às vezes o cara ficar brigando por 0,3, 0,2 de taxa não vai adiantar. Né? Outro dia nós estávamos conversando sobre isso, né? Um cliente veio procurar, mas era tão irrelevante a diferença do custo do dinheiro dos juros que Sim. não valia a operação, porque ele vai trazer aqui os outros custos. O que ele vai pagar? Ele vai pagar de novo a vistoria do imóvel, É. né? E ele vai pagar de novo o registro de alienação fiduciária. Então, se você lembrar, quando você compra um imóvel, você vai lá registrar, e quando você compra ele financiado, você faz 2 registros, o registro da compra e o registro da alienação. Você vai pagar só o registro da alienação, que é o mesmo preço de um registro, mas só da parte financiada, né? Então, não é um custo irrelevante dependendo do valor do Tem que ser imóvel uma e coisa que dependendo do realmente crédito. compense. né? Compensa. Né? Então, às vezes o cara fala assim, minha parcela vai abaixar R$100, alguém vai gastar 10 pau Sim, só só para transferir. não compensa. Por isso que o Paulo trouxe aqui a importância de a gente ter parcerias com profissionais que têm condição de dar esse tipo de suporte, Te né, Paulo? ensine como que funciona, né? Porque às vezes a gente pensa assim, pô, o cliente trouxe, vou fazer isso, mas daí, pô, vale a pena. Tu está dando a melhor consultoria para o teu cliente e também saber buscar, porque às vezes, sei lá, tem gente que fala assim, pô, gente, tu é muito antigo no mercado imobiliário, não sei o quê, me diz isso. E eu falo, não sei, mas peraí que eu vou ligar aqui pro Paulo, vou ligar pro Alexandre, eu vou ligar para alguém que é desse ramo e pergunto. Sim. Porque a gente não é obrigado a saber tudo, mas como o Alexandre falou no início, a gente é obrigado a saber onde buscar as informações. Porque um corretor de elite, ele não é o faz tudo, ele é o cara que sabe delegar, sabe aonde encaminhar o cliente, por que o cliente tem que fazer isso, ou por que ele não tem que fazer isso. E eu vejo que isso é muito importante, porque hoje o mito que a gente tem é que a Caixa é o único banco que financia. Às vezes a gente chega e fala, tem o Bradesco. Inclusive eu até vi agora, fazendo merchan para os bancos aqui, mas se a gente vendeu um imóvel que era ele era garantidor de uma obra, que o Banco Inter garantia aquela obra. Aí o cara, não quero o Banco Inter, que é caro. Daí ele foi e pegou como é que fala aquela simulação, né? Que ele fez uma pré-aprovação da Caixa e foi lá vendo. Depois o cara disse, não, mas eu consigo aqui porque eu sou o garantidor, o banco me falou, eu sou o garantidor dessa obra, eu te consigo essa taxa aqui. O cara ficou impressionado e foi fazer com o Banco Inter. Então, nem sempre a Caixa, ou o Bradesco, Itaú, sei lá, Santander, tem que falar pesquisar. todos é para dar o merchan, mas todos eles, às vezes um está melhor, o outro está melhor, tem que fazer essa pesquisa. Mas principalmente o que faz mudar, até eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, quando o banco ele garante a obra, por que ele acaba fazendo mais barato ou facilitando essa taxa? O banco tem alguma vantagem nisso? Você quer falar, pastor? Pode falar. Não, basicamente a gente tem aí na operação sempre o vendedor envolvido e o comprador. Uhum. Num empreendimento você tem um empreendimento, só um empreendedor. Então é uma avaliação única, né? Um CNPJ sendo avaliado. Isso de grosso modo, né? Sim. Então só por aí já agiliza e reduz o custo. Tem mais alguma coisa para agregar? Eu acho que o ponto-chave também, assim, para o banco, e aí juntando com a história do Alê, assim, o banco prefere o que ele chama de pulverizar o risco dele. Uhum. Tá? Então, assim, quem está devendo para o banco? A incorporadora. Sim. Tá? A incorporadora é um CNPJ só. Se ela tiver problema, ela vai quebrar aquela dívida toda lá de, sei lá, Vai ficar devendo 30 prédio milhões, inteiro. 45 milhões, o tamanho da dívida toda. A partir do momento que ele pega aquela dívida e transfere aquela dívida para pessoas físicas, do ponto de vista de risco para o banco, é um grande negócio. Sim. Porque aí, um cara deu PT, é um pedacinho da dívida, uma fração, e tá tudo certo. Né? Dependendo do tamanho de juros que o banco cobra, não vai nem doer. Então, sim, o banco tem um benefício em sair do risco grande e pulverizar o risco dele. E a outra vantagem por que acaba sendo um bom negócio, assim, normalmente quando a obra tem um agente financiador, é muito difícil que a oferta do agente financiador não seja a melhor oferta para o cliente. É muito difícil, assim, a gente sempre fala isso, assim, se a obra tem um agente financiador, normalmente é bom você pegar, né? Porque a primeira coisa é que para o banco ele vai reduzir o risco dele e segundo, ele consegue fazer isso antes que os concorrentes. Porque como ele já tem a alienação do terreno no nome dele, ele não precisa esperar a matrícula sair de cada unidade.
Sim, Então pra poder. ele pode fazer antes, coisa que ninguém pode fazer. E o cliente, ele também quer se livrar daquelas parcelas do mensal, Sim. da Chaves, aquele rolo É. todo lá. Ele pega uma parcelinha só daqui pra E frente. já segue pagando. Então fica um Na famoso. construção, né? Um famoso ganha-ganha. Não cai na construção, sempre é na reta final ali. Quando que o Já banco. subiu tudo quase. Quando que o banco oferece esse chamado, essa oferta de repasse que eles chamam, né? Quando o banco tem certeza que vai acabar a obra, né? Então o banco olha lá, tem os engenheiros, fazem a medição, vê quanto que tem de caixa na conta da... E fica a dica assim, ó, não só para os corretores, mas até para os corretores passarem isso para os clientes. Uma dica importante. Se o banco já está oferecendo, se o banco já está acreditando que a obra vai sair, quer dizer que vai sair, Acabou. porque o banco não quer ter risco, né? O banco já vai certeiro. E né? hoje em dia, como eu vim da Caixa, né? Sou oriundo da Caixa, da seguradora da Caixa. Toda obra, quando a Caixa entra como financiadora, exige seguro de garantia término de obra. E outros seguros que garantem a pós-entrega. Então, assim, ela não vai perder, a instituição não vai perder de forma alguma. Primeiro, porque tem essa situação que mitiga o risco, que o Paulo trouxe aqui, e outra, consolida, ela vai transferir. Se aquela incorporadora não entregar o resultado, a seguradora vai trazer outra para terminar. Falando bem Eu vou aqui botar rasgado. vocês uma pergunta, botar numa saia justa agora. Uma coisa que é importante, que às vezes a gente não sabe, eu não sei a resposta agora, eu tenho uma ideia. Mas vamos lá, pergunto em duas etapas. Qual que é o prazo máximo de financiamento que se tem hoje para oferecer? Quantos meses? E qual que é a idade máxima que eu posso ter para poder usar todo esse prazo de... Lá, 500 vezes? Quantos anos é o máximo que eu posso ter para usar as 500 vezes? Como é que funciona isso? A regra é assim, a soma do proponente mais velho, mais o prazo do contrato, não pode ultrapassar 80 anos e meio. Na Caixa até 79 anos e 11 meses. Cada instituição... E isso está ligado ao seguro de vida obrigatório do crédito imobiliário. Então, lembrando MIP, que né? o crédito imobiliário, por lei, o Brasil é um dos poucos, ou talvez o único país do mundo que tem lei para empréstimo. Então, o crédito imobiliário é regido por uma legislação, né? Principalmente o SFH, que é o financiamento de baixo custo, né? Até imóveis de 1,5 milhão. Então, a legislação obriga a sempre ter um seguro de vida, ou seja, se você fizer um crédito imobiliário, você nunca deixa uma dívida, diferente de que você De outras dívidas, né? E esse seguro, ele só paga até os 80 anos de vida. Então, essa é a origem da história dos prazos. Pelos bancos, os caras faziam... Quanto quiserem, né? Porque lembrando que quanto mais prazo, mais juros para o banco, né? Então, essa é, né? Mais ou menos. Essa é Só a regra não tem do a jogo, garantia né? que vai. E aí, na prática, o cliente que tem até 45 anos, ele consegue financiar em 35 anos, né? O cliente que tem até 50 anos, ele financia em 30 anos. Esse limite de 50, vamos chamar assim, é o que a gente chama do limite do financiamento de mercado médio, assim. Tá? Meu cliente tem mais de 50 anos, pode financiar? Pode financiar, não tem um empecilho. Outro dia a gente estava, um cara tem 78 anos que queria financiar. Pode financiar? E era chileno ainda, para complicar Quer mais financiar ainda. em 40 anos de pouco, mas não fecha a conta. Para complicar o trem mais ainda, ele era chileno. Mas o fato é, quanto menos o prazo fica, maior vai ficar a parcela. Se eu pego 100 mil reais e pago em 30 anos, é uma parcela. Se eu pego esses mesmos 100 mil reais e pago em 10 anos, a parcela é muito maior. E o valor da parcela é o que determina a aprovação ou não do crédito. Então, o que acaba acontecendo é que para o cliente com mais de 65 anos, fica muito difícil se aprovar ele no crédito. Então, ele até tem o direito, mas ele começa a ter uma exigência de renda tão alta, mas tão alta, e pensa que é o contrário, né? Quanto mais velho você está, normalmente as suas rendas estão decaindo, porque você está se aposentando, você não está mais regra, na sua mas é o que geralmente acontece. Você é um empresário e está diminuindo suas atividades, então, na prática, olhando assim o dia a dia, é muito raro a gente ver alguém com mais de 65 anos ser aprovado, tá? É muito, muito raro.
É só uma E coisa como que pequenininha. funciona? E a gente falando em um cara que está, um empresário, alguma coisa. O empresário, para financiar um imóvel no seu CNPJ, como é que o banco vê isso? Tem algum crédito especial? Ou é muito diferente? Não, É mais então, difícil? voltando na história do que o Brasil é o único país que tem lei para crédito imobiliário. Na prática, não compensa financiamento de imóvel no CNPJ, Tá. tá? Isso aí é uma das falácias que às vezes as pessoas falam. Por que que as pessoas falam isso? Porque o financiamento de veículo compensa. Sim, tem um monte de coisa ali de benefício, O né? financiamento de carro é exatamente o oposto. É muito melhor você comprar o carro na PJ do que comprar o carro na pessoa física. Mas tá né? ligado à finalidade. Tá né? ligado à finalidade, é isso aí. No caso do crédito imobiliário, ainda ligado à finalidade, empresas não precisam de imóveis, né? É. Empresas precisam de carro para vender coisas. Uhum. Então, as taxas de juros oferecidas nas linhas para empresas normalmente são piores do que as taxas oferecidas para a pessoa física. Né? E Então, prazos, essas coisas. tudo é pior. Taxa é pior, prazo é Porque uma pior. empresa, porque eu pensei nisso, porque uma empresa não tem idade, né? Tipo, Então, mas. acontece, é possível financiar no nome da PJ? É possível, mas são sempre essas exceções, assim. Sim. Então, exatamente esse exemplo que a gente estava dando. O proprietário tem 78 anos, mas tem uma empresa. Aí eu posso fazer na PJ. Vai pagar mais Né? juro, mas vai ter um prazo melhor, encaixa uma parcela, de repente, que fica mais Como, confortável. como o assunto aqui a gente está trazendo soluções de crédito, a gente pode sair do tradicional também e pensar muitas outras coisas. A gente tem aí o home equity, que é o antigo, como que fala? Hipoteca, né? Não fala esse nome que as pessoas até tremem. Hipoteca Já tem alguém assistindo o vídeo lá que infartou. É. Minha mãe perdeu a casa na hipoteca. Né? Então a gente não usa mais o termo Não é hipoteca. hipoteca, é home equity. Home equity. É. Como é bonito. Home equity. Nada mais, nada menos, você usa um imóvel que você já tem, livre de ônus, e levantar o recurso. Geralmente, os bancos liberam até 60%. Essa é uma solução. Uhum. Mas a gente pode... Estou trazendo isso por conta da questão da empresa, né? Uhum. Ela não vai atrás de um imóvel de habitação, né? Residencial, mas ela pode ir atrás de um imóvel para a sede dela. E aí é onde a gente entra, onde o corretor entra. Aí tem consórcio. É isso que eu ia falar. O Tem intuito um monte do nosso serviço, em geral, é isso. É assim, encontrar a solução financeira para o comprador do imóvel. Né? Então, assim, é muito comum que o negócio caia. Então, a parte mais difícil da corretagem é você chegar num acordo de comprador e vendedor. Uhum. E quando você chega num acordo de comprador e vendedor e o negócio cai por causa da questão financeira, isso é de uma frustração para o corretor, que não é possível. O cara chegou no preço que queria, o Mais comprador difícil chegou, foi feito. escolheu, e Mais agora, difícil já deu, né? e agora não vamos fazer o negócio porque o cara não consegue trazer o dinheiro e não sei o que lá. Então, aí que entra o suporte, assim. É muito comum gente perder o negócio porque não aprovou o crédito, perder o negócio porque não soube conversar da transferência do dinheiro na hora certa, ou porque aí Direcionar. chegou na hora do vamos ver, o cara não sabia como declarar o ganho de capital. Este suporte financeiro que a gente se propõe a dar. Uhum. Né? Eu não estou aqui para ajudar, para vender o imóvel de ninguém, mas eu tenho certeza que se o corretor falar com a gente, ele vai aumentar a taxa de conversão Aumenta as dele de chances. venda. Né? Muito bom. Porque a finalidade é essa, né? Sim. Aproveitando, estamos chegando no final aqui. Tá aqui rodando aqui embaixo os contatos das empresas, como que acha o Alexandre, como que acha o Paulo. Então, entra em contato, facilita lá, né? O Qualité, eles ajudam muito a gente lá. Às vezes tem uma coisa que eu penso, isso aqui não vai me fechar porque não conseguimos. Daí vai o Paulo, vai o Alexandre lá, fazem uns milagres lá, uma varinha mágica, não sei como, consegue aprovar um pouquinho a mais, ou convence o cliente a achar uma forma de fazer. Como é que é? Testemunho meu aqui que funciona. Então, podem fazer contato, não é só da boca para fora, que eu preciso desses dois elementos aqui para os meus corretores poder fechar mais negócio, para a imobiliária poder fechar mais negócio. Então, queria agradecer a presença deles e deixar o convite para vocês. Entrem em contato. Deixando suas palavras finais aí para os corretores. Bom, a nossa missão aqui é, primeiramente, garantir a lisura desse processo todo, garantir uma excelente experiência, porque só assim a gente vai conseguir consolidar com esse cliente e esse cliente conseguir trazer outras pessoas para nós. Falando especificamente dos produtos que a gente pode apoiar, na dúvida, procura a gente, é o que você disse. Tá aqui os contatos, ó. Só chamar. Procura.
Porque, como a gente trouxe aqui, dependendo do cliente, o atendimento tem que ser personalizado. A gente Exato. precisa construir uma solução de crédito para ele. E às vezes não vai para o habitacional natural. E não é um atendimento exclusivo, né? É um atendimento personalizado. Personalizar. É diferente de exclusividade. É personalizado, É feito para personali- aquilo, né? Exatamente. Paulo, suas palavras finais aí Eu acho para que os eu- corretores de elite. Corretor de elite não entre, tem que aprender a ter o sorriso mágico da atenção, né? Você ouviu aquela pergunta que você não tem a menor ideia de como resolver, né? E o cliente está fluindo, o negócio está indo e ele fez aquela pergunta, mas eu posso fazer a declaração desse imposto aqui pela minha pessoa jurídica e depois transferir para a pessoa física e o cara... Aí você faz... Olha, fica tranquilo que eu vou botar você em contato com um consultor e ele vai te ajudar com isso, né? Tá aí o contato desse consultor. Essa é a Paulo grande dica. Prado. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Corretor de Elite. Convido vocês para compartilhar isso com os outros. Sigam nossos patrocinadores, Instituto Bertol, Qualité Imóveis e nos vemos na próxima semana. Obrigado. Obrigado vocês também. Obrigado. Obrigado. Agora a palminha para Marcelo. Sobe a música. Sabe, amor?